a economia do mundo. No entanto, gastamos em torno de 50% do nosso orçamento somente para amortizar a dívida pública. Perdemos a credibilidade diante do cenário internacional. No concerto das nações, temos um país que sempre foi promessa, mas carregado com o estigma da corrupção. Certa feita, um grande cientista político, quando consultado por que a diferença entre Brasil e Estados Unidos, sendo que os dois têm mais ou menos a mesma idade, e a resposta foi simples: porque nos Estados Unidos cumpre-se as leis e no Brasil não. Essa foi a resposta. Quando eu assumi a ação comercial, a expectativa dos nossos associados era de que se adotasse uma postura visando promover o desenvolvimento comercial e industrial, em detrimento da postura política apartidária. Mas, depois de analisar e refletir sobre o assunto, chegamos à conclusão de que, se não tivermos uma postura política cidadã, cobrando justiça, honestidade e competência, jamais teremos um terreno fértil onde possamos plantar as sementes do desenvolvimento. O país está desacreditado na esfera dos três poderes. Precisamos urgentemente de uma medida severa e contundente para mudar o rumo da nossa história. Como dizia o meu amigo e companheiro Ronaldo Caiado, conforme a doença, se aplica o remédio. E não há dúvida nenhuma que neste momento pelo qual passamos, o nosso presidente precisa ser um estadista, honesto e comprometido com a decência e com a moralidade. Só assim recuperaremos a nossa credibilidade junto à comunidade internacional. Brasil acima de tudo. E Bolsonaro, a nossa esperança é grande em cima da sua pessoa. Tá? E se Deus quiser, nós estaremos juntos em 2018 com o senhor presidente do Brasil. Muito obrigado. Eu queria chamar aqui o tenente Carlos Pachuca, que ele vai entregar uma moção de aplauso ao nosso capitão Jair Bolsonaro. Atendendo o pedido aqui, eu vou ler então. A Associação Paranaense dos Oficiais da Reserva das Forças Armadas Brasileiras, por meio de seu presidente, Tenente Carlos Opachuc, tem a honra de comunicar que foi aprovada por unanimidade moção de aplauso ao APQR com certificado ao deputado federal e ao capitão da reserva do Exército Brasileiro, Jair Bolsonaro, pelos relevantes serviços prestados ao Brasil. Ouviremos na sequência as palavras do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Para quem não me conhece, eu sou o terceiro filho do Jair Bolsonaro. A minha formação, eu sou advogado por formação. Passei pela Universidade Federal, tá? Hoje está um pouquinho pior a questão da doutrinação ideológica. E assim como Francisquini, depois passei no concurso da Polícia Federal, fui servir na fronteira com a Bolívia, na cidade de Guajará-Mirim, depois em Guarulhos e em São Paulo. E por uma coincidência do destino, me candidatei, dei a sorte
e estou aqui no meu primeiro mandato de deputado federal. Eu poderia falar muitas coisas aqui, pessoal, mas eu vou ser o mais breve possível mesmo, porque eu sei que muitos de vocês vieram aqui para ter uma oportunidade, para ouvir um tempo mais o Jair Bolsonaro, para bater uma foto com ele. Então, se eu falar, eu de repente vou estar privando alguns dos senhores de bater uma foto. No Twitter também é Bolsonaro SB, e nas demais redes, Eduardo Bolsonaro. Obrigado, pessoal, um abraço, fiquem com Deus. Convidamos também para fazer o uso da palavra o deputado delegado Francisquini. Bom, boa noite a todas e a todos. Queria agradecer cada um de vocês. Essa recepção hoje foi uma das maiores que nós já tivemos aqui no Paraná. Nós já tivemos Curitiba 2 vezes, Londrina, Maringá, Cascavel, mas a imagem desse salão lotado, as imagens que ficaram da avenida lotada de ponta a ponta, atrás do trio elétrico, falava com o Jair dentro do carro, vão ficar na nossa memória, Eduardo. Na memória de um povo ordeiro, de um povo verdadeiro, que, como a gente brinca, sem um centavo de dinheiro público, sem pão com mortadela, como o PT faz, sem pagar R$50 por cabeça, vieram prestigiar o Jair. Eu abandonei tudo, se vocês acompanharam, partido, tempo de TV, fundo partidário. Muita gente olha para mim, mas cadê teu partido? O que aconteceu com o Ricardo? Eu acredito como vocês, eu acredito na mudança do nosso país, eu acredito para os meus filhos, os maiores, os menores, que a gente pode fazer alguma coisa. Eu fui 8 anos em Brasília da resistência com o Jair, com o Eduardo e com vários que estão aqui. Resistência. Quase 13, 14 anos de governo petista. Depois uma continuação de Michel Temer. 13 anos em que o partido que dominava chamava dos trabalhadores, mas não tinham trabalhadores. Ninguém tinha carteira de trabalho. Que montaram uma União Nacional dos Estudantes que ninguém estudava. Que tinha uma CUT, um sindicato por trás, que era a mesma coisa. Era feito só para regimentar o cinquentão e o pão com mortadela para fazer manifestação com o recolhimento do imposto sindical de cada um dos trabalhadores do Brasil. Quantas vezes eu, Jair, Eduardo, Alexandre Frota, nosso amigo, estivemos naqueles gramados do Congresso Nacional lutando pelo impeachment. O impeachment não queria dizer que a gente queria tirar a Dilma para botar o Temer, porque ele era o vice dele, mas que eu não podia deixar uma corrupta, uma bandida, que era a testa de ferro do Lula, continuar mandando no nosso país. O que é essa caravana petista que está passando pelo nosso Estado? Isso é o crime organizado em movimento. Bandidos invadiram o nosso Estado. Os manifestantes que estão recebendo eles com chuva de ovos pelo Estado são pessoas de bem indignada, como todos nós, que levanta de manhã e olha o jornal todos os dias e todo dia notícia de corrupção, todo dia uma notícia de algo que acontece no nosso país que choca, nos deixa revoltados. Por que uma pessoa como nós foi para a rua jogar ovo no ônibus do Lula? E eu vi aquela senadora da Lava Jato histérica, berrando, cadê a polícia militar? Quase que eu respondi para ela, é a mesma que você pede a extinção todos os dias. É a mesma que você não liga 190 quando está com problema. Gente, muita coisa aconteceu no nosso país. Tenho certeza, nós não podemos mais isso aceitar. Todos conhecem a história de que poucos tiveram coragem de fazer um enfrentamento nas ruas a qualquer um ligado ao PT, o MSP, a CUT. Quem é agricultor, quem é produtor rural que está aqui sabe, Juliana e Gustavo, meus amigos, o que é o MST invadindo a propriedade privada das pessoas, destruindo a lavoura, incendiando as casas, matando o gado. Isso é o que? É movimento social? Isso são bandidos, isso é terrorismo. O primeiro pedido que todos nós ligados à agricultura no Paraná fazemos, Jair, é que você mande um projeto para o Congresso Nacional transformando em terrorismo
as ações do MST de queimar propriedades, de invadir, deixar o gado definhando, cortando os tendões das pernas pelo pasto em todo o Brasil. E finalizo falando, Jair, do que a gente tem visto. Universidades com dinheiro público fazendo cursos sobre o golpe. Eu pensei, que golpe é esse? Quando eu fui ler o conteúdo do curso do desembargador Cunha, golpe na Dilma. Nós somos os golpistas. Eu sou golpista se golpista é tirar corrupto do poder. Eu sou golpista se é tirar bandido com a caneta na mão nos cofres da minha cidade, do meu país, do meu estado. Não dá para aceitar mais gente, e aqui eu falo num percentual, Jair, para finalizar. Não posso falar que todo professor faz doutrinação, mas uma grande parte fez isso por muito tempo, porque nós ficamos calados, porque a gente não sabia o que ia acontecer com nossos filhos em sala de aula, não acontecia perto dos nossos olhos, mas hoje a gente, pelas redes sociais, assistimos todos os dias curso de doutrinação petista e de esquerda em sala de aula. Isso nós não aceitamos mais, nem de direita nem de esquerda. Sala de aula para aprender português, matemática, biologia, tem curso superior. Nós queremos os professores da minha época, e eu tenho certeza que eles são mais de 90, 95% que estão calados, porque nós, sociedade, não nos levantamos contra aqueles 5% de barulhentos que vivem mamando nas tetas de ONGs, de viagens internacionais, só tem curso de capacitação no exterior para quem é puxa-saco do PT. Chega disso. Chegou a hora de nós tomarmos de volta tudo isso. O Escola Sem Partido, o Felipe está me dizendo aqui, foi aprovado essa semana na Assembleia, e é um simples projeto. Um projeto, o Felipe é um dos autores, junto com o missionário Arruda, que é um cartaz em sala de aula, Jair, dizendo: é proibido doutrinar os nossos filhos, é proibido entregar um kit gay para criança de 6 anos de idade. Isso quer dizer que eu sou contra gay? Que eu sou homofóbico? Não. Muitos gays concordam. Muitos. Vocês não têm noção quantos nos procuram. Não é porque eu não quero que ensine com 6 anos uma criança a usar camisinha para fazer sexo anal com 6, 7 anos, que eu sou homofóbico. Quem tem 18, maior de idade, e é gay, seja feliz, siga a sua vida, não é nós que vamos dizer o que ele tem que fazer ou não. Isso é uma sociedade livre, democrática. Mas não mexam nas nossas crianças em sala de aula. Eu, pai, você, mãe, que definimos o que nossos filhos querem. Presidente Jair, estou aceitando nesses dias a sua missão, e é uma missão que eu não esperava. Davi Golias. Golias é uma mega estrutura, é dinheiro público, é Petrobras, é uma força de ex-governadores, ex-senadores. Eu vou aceitar o desafio de ser o primeiro pré-candidato ao Senado de direita no Paraná, com a missão de aposentar Gleisi Hoffmann e Roberto Requião. Nós queremos aposentar o seu Requião, aposentar a dona Gleisi Hoffmann. Chega de proteção no Senado para o PT. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. E contem o Jair. Jair é a esperança de mudança para o nosso país. Muito obrigado. E agora, senhoras e senhores, Ponta Grossa, a capital cívica do Paraná, tem a honra de convidar para fazer o uso da palavra o nosso convidado especial e futuro presidente do Brasil, Jair Bolsonaro! Sobre um tal de Bolsonaro, me trouxe à memória uma passagem de mais de 50 anos. Eu estava dentro de uma canoa com mais meia dúzia de moleques, remando rio acima. Estamos indo
cortar jabuticaba num sítio de um cidadão. E o Leonino, meu colega de memória bem viva até hoje, ele só falava o seguinte: o nome do sitiante começa com Ar. A gente queria chegar lá e chamá-lo pelo nome para pedir jabuticaba. E daí nós começamos, né? Ar. Armando, Arcanjo, Arnaldo e nada. Meia hora depois o Leonino lembrou-se. É Arfredo. Eu sou caipira do interior de São Paulo, Vale do Ribeiro. Conheci o Exército com 15 anos de idade. Vi que tem alguns colegas meus presentes aqui. Então, junto do Exército, colaborei modestamente na caça do Lamarca, no Vale do Ribeiro. Ele integrava a VTR, por coincidência ou não, a mesma vanguarda popular revolucionária de Dilma Rousseff. Me apaixonei pelo Exército. Prestei concurso de missão e segui carreira. Fiquei por 16 anos no Exército Brasileiro. Minha grande experiência foi na fronteira, Nioag, Mato Grosso do Sul. Voltei para o Rio de Janeiro, também sou professor, Cunha, também sou professor. Fiz o curso de Educação Física do Exército. Um curso maravilhoso, 45 tenentes e capitães, e eu consegui, não sei como, ser o 01 daquele curso. Motivo de muito orgulho e satisfação. Logo mais avante, dei uma entrevista na revista Veja, a seção Ponto de Vista, e minha vida mudou completamente. Não estava autorizado, fui punido, sim, tinha que ser, sabia das consequências, mas foi um marco na minha vida. Em 88, comecei minha carreira como Zampieri, vereador, até meio parecido comigo, hein? 2 anos depois, me elegi deputado federal, tomei posse em 91, em Brasília. Cheguei lá, um parlamento onde tinham 100 deputados federais que fizeram campanha dizendo que haviam combatido a ditadura, a história toda para apoio do... Apoiei muito sozinho. Aí peitei os caras todos. Respondi uns 30 processos de cassação. Mas isso é currículo hoje em dia. E fui levando a minha vida, apanhando, mas tudo tem uma razão de ser, com toda certeza. Acabaram as eleições de 2014. Eu fui reeleito para o 7º mandato, e eu olhei para mim e falei: olha, eu acho que eu não tenho mais o que fazer dentro do parlamento brasileiro. Problemas para aprovar projetos, como todos têm, o Francisquini tem, o Eduardo, na Câmara de Vereadores muitas vezes tem problema para aprovar projeto também, e nós temos que entender que nem sempre nós estamos certos. Vamos em frente. Eu sentei em casa um dia e falei: poxa, quem sou eu dentro do parlamento? Eu não sou nada na política, eu sou do baixo clero, aquele pessoal que está lá para apertar o dedo, sim, não, até para usar na tribuna, um tanto quanto difícil. Eu falei: poxa, eu vim lá do meio do mato, lá no Vale do Ribeiro. A minha cidade, até há pouco tempo, chamava-se Xiririca. Como é que a gente faz para ser presidente da República, tendo em vista essas pessoas que estão aí? A gente olha para Dilma, para Lula, né? Até teve aquele caso com a nossa querida Joyce Halseman, que estava na Veja, entrevistou, né? Ele falou: você está preparado para ser presidente? Eu falei: olha, já sabe da história, né? Bota Lula, Dilma, eu na mesma sala, aplique-nos a prova do Enem. Se eu não tirar uma nota maior que os 2 juntos, eu estou preparado. E começou por aí. Falei: dá para chegar. O que nós temos que fazer? Eu tenho que conhecer o Brasil. Eu tenho que estudar. Voltar aos bancos escolares. Comprei Atlas. Conheci lá, poxa, o Nordeste tem 9 estados, é isso mesmo, Juliana?
O Nordeste tem 9 estados, não é isso mesmo? O Norte tem 7. Capital de cada estado, que alguns a gente não lembra, de vez em quando a gente fica meio perdido, né? Perguntar para o capital da Paraíba, a questão não respondeu, o Júlio Lemos corta meu pescoço. Começou a estudar subsolo, questão de energia. O nosso Brasil não pode crescer se não tiver energia eólica, solar, hídrica. Comecei a fazer uma viagem também, quero conhecer Israel. O que Israel tem? Não tem nada, só tem areia. Então fui lá para Israel, eu e meus 3 filhos. Até eu fui tentado positivamente, né? Estava na beira do Rio Jordão, eu sou cristão, sou católico, tinha um pastor presente, e eu havia frequentado a Igreja Batista por muito tempo, por 10 anos, e sempre ouvi na Igreja Batista, que também nas outras igrejas evangélicas, né, que você tem que aceitar publicamente Jesus. Estava lá, apareceu um momento, e eu me batizei no Rio Jordão. Então o Messias, que sou eu, 2000 anos depois, né, senti essa oportunidade e me batizei. Não dei qualquer publicidade, não vamos fazer daquilo um ato político. Lá em Israel, com meus filhos, fomos ver a agricultura de Israel. Como é que é um país onde a precipitação pluviométrica é menor do que o semiárido nordestino, eles têm uma agricultura que lhes dá segurança alimentar e ainda exportam parte para a Europa. Vê a questão da piscicultura, né, que os caras criam peixe no deserto, e um dos peixes que tem mais aceitação lá é o peixe que o político gosta, é o robalo. Como é que a gente pode aqui no Brasil ver esse mundo de água, essa costa, esse mar territorial enorme que quem nos deu com o seu Ministério das Relações Exteriores foi o Médici, nos anos 70. A gente começa a ver, né? Olha o que Israel não tem e o que eles são. Olha o que nós temos e nós não somos. Onde está errado? O que nós estamos fazendo de errado? Quem, né, ou quais as pessoas, quais as entidades que pecam nessa questão? É a política. Não podemos aqui culpar o povo. Eu já votei errado. De vez em quando voto errado ainda. Por que a gente vai culpar o povo que não tem a vivência que nós temos quando escolhe seus candidatos? Bem, então, agora, para a gente tentar resolver o assunto, você tem que pular lá na piscina. E eu comecei, então, a rodar o Brasil. Conheci o Júlio Lemos, que já deu suas caneladas na vida, como eu dei, né? Depois conheci, algum tempo depois também, o Alexandre Frota, o Bebiano, está aqui do meu lado também, advogado, entre outros. Tive o apoio da família, isso é importantíssimo. A família é importante para qualquer coisa. Por isso a petralhada quer esculhambar os valores familiares. Até como disse agora há pouco aqui, o Francis Skinner roubou meu discurso todo aqui. Questão de ideologia de gênero, até digo, né? Qual é o nosso patrimônio? O meu, são meus filhos. Eu quero os meus filhos melhores do que eu. E vocês querem a mesma coisa. Então começamos a quebrar a cabeça. Como resolver esse assunto? Fui para Roraima. E não é diferente outros estados do Brasil. Qual o problema de Roraima? Tem a ver com o pessoal que produz, né? O pessoal do campo. É problema ambiental e problema indigenista. É muito fácil para quem está de paletó e gravata falar, a terra do índio, né? O índio tem prioridade no Brasil. Então vamos entregar a Barra da Tijuca. Daí eu concordo. Eu moro lá, né? Eu concordo que aquela pessoa está bem intencionada. Você não tem como tirar Roraima da situação que se encontra, que é o pedaço de terra talvez mais rico do mundo, se você não mergulhar na questão ambiental e a questão indigenista. E daí, uma coisa que eu não falava até há pouco tempo, né? Os colegas de caserna aqui podem até ficar preocupados com isso. A gente abre o jogo. Se nós quiséssemos, por exemplo, fazer uma hidrelétrica no Rio Coutinho e Roraima, teríamos problemas com o mundo ou não? Teríamos.
Há 2 anos palestrei na Faculdade Catedral de Roraima. Era para falar 40 minutos, ninguém foi embora, eu falei 4 horas e meia. Pode ser que vai acabar mais cedo aqui, fique tranquilo. No meio da palestra eu perguntei: a Amazônia é nossa? O pessoal falou: não. Realmente, nós corremos um risco enorme de perder a Amazônia. É igual aquele cara, né, já que eu sou homem, eu falo de mulher, né, que tem uma namorada bonita, tem que tratar bem. E a mulher também, porque um namorado bonito tem que se preocupar, porque está cheio de gavião por perto. E a nossa região amazônica, não apenas Roraima, né, como o norte todinho do Brasil, mais por coração também, mas é riquíssima. O primeiro mundo está de olho. Então, como nós temos que fazer para conseguir fazer alguma coisa para aquele estado que não tem energia elétrica, apesar de ter um potencial, que tem terras agricultáveis, mas foram agora engolidas pela última reserva lá, Raposa, Serra do Sol. Vamos nos aproximar de países, em especial os Estados Unidos, para em parceria podermos fazer alguma coisa sem problemas e possíveis barreiras internacionais. Que está todo mundo de olho no Brasil. Então a China comprando o Brasil. Não apenas o subsolo, bem como nossos bens, e bem como já começa a comprar terras agricultáveis. Aí vamos voltar para o nosso agronegócio aqui. Veja a população da China, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, que está se transformando numa, já tem praticamente mais da metade, está chegando lá, uma população urbana. Precisa de alimentos. E eles, o que eles fazem? Vão, saem, mundo afora, atrás disso. Nós damos bobeira aqui. Tem certas coisas que você não pode vender. Nós somos liberais, sim, mas tem que ter um limite. Não pode ser o vale tudo. Não podemos perder a nossa segurança alimentar para outro país, não interessa qual ele seja. No momento, está a China aí, no mundo todo. Grande parte da África deles. E o Brasil está indo exatamente para o mesmo caminho. Então devemos buscar fazer parcerias com países que interessam realmente fazer comércio conosco, tendo em vista o seu potencial, o seu desenvolvimento tecnológico, levando-se em conta as suas forças armadas. Fui também, a última viagem agora, para a Ásia, Japão, Coreia do Sul e Taiwan. Por que, por exemplo, países que um pouco diferente de Israel, mas muito diferente de nós, que não tem muita coisa também, não tem matéria-prima, não tem terras agricultáveis em abundância, também carece em parte de água. Mas por que são países que orgulham o seu povo? Investimento, ciência, tecnologia, pesquisa. Eu sei que é duro a pessoa levantar o braço, né? Não preciso dizer o nome. Alguém conhece, alguém sabe o nome do nosso ministro da Ciência e Tecnologia? Levanta o braço aí. Eu também não sabia, que eu fui perguntado há pouco tempo atrás. Se perguntar para esse ministro a diferença de lei da gravidade e gravidez, ele vai achar que é a mesma coisa. Então a gente vai para aquele lado, né? O que está errado? Por que o nosso time não ganha? Porque quem escala o time não é o técnico. Quem é o técnico do time de futebol chamado... Quem é o técnico do time chamado Brasil? É o respectivo presidente da República. Se na hora dele, em vez de botar, por exemplo, as hipotéticas, o nosso astronauta Marcos Pontes como ministro da Ciência e Tecnologia, bota um cara que é para acomodar uma indicação político-partidária. Não tem como dar certo. E eu digo, né, mesmo a contragosto, desaconselhada por colegas, mas não vou fugir a minha maneira de ser. Se tiver que ser, será. Eu pretendo, caso o meu partido, que eu vou depender de 15 cabras, né, ou melhor, dos 15 depender de 8, por uma possível indicação para a presidência, eu pretendo começar a disputa
que será em agosto, o time formado, para vocês saberem. Por exemplo, quem vai ser o ministro não só, né, da economia, mas como planejamento? Tem que fundir esse ministério. É o professor Paulo Guedes. Quem vai ser o ministro da defesa? Serão 4 estrelas indicados pelo general Augusto Heleno. Quem será o da ciência e tecnologia? Poderá ser o Marcos Pontes. Agora, se qualquer partido apresentou um nome melhor do que ele, já que o Marcos Pontes é militar, né, coronel da reserva da aeronáutica, eu falo, o Marcos Pontes perdeu. Não tem problema. Nós temos que ter pessoas técnicas. O time tem que funcionar assim. Daí a imprensa pergunta para mim, mas como é que você vai ter o apoio do Congresso? Eu respondo para a imprensa, espera aí, se o apoio só é conseguido na base de lotear ministérios, estatais e os bancos oficiais, eu estou fora. Se é para fazer... Se é para fazer a mesma coisa, vou para a praia, vou ser um deputado. A vida do deputado não é tão ruim assim, não é, Frasqueira? Tá atrás das rosas, Frasqueira? Sei não, hein? Eu estava cheirando, a tira tá bom, não? Então, pessoal, eu agradeço a Deus a oportunidade que estou tendo. O pessoal me chama de mito, tudo bem, não sei porquê, né? Talvez porque um dos apelidos que eu tinha quando era moleque também era par mito. Por coincidência, que minha canela era branca, né? E eu por muito tempo fui palmiteiro. Hoje em dia eu seria preso. Crime ambiental. Okay? E nós devemos adorar sim a Deus. E, logicamente, para quem acredita, eu respeito quem não acredita, ou quem tem outra religião, isso não está em jogo aqui, mas é a minha religião, que não vou negar qual ela seja. Eu acho que, se orientando nele, buscando o apoio de colegas, tendo uma base familiar sólida, nós temos como ter na Presidente da República ano que vem um homem ou uma mulher honesta ou honesto, que tenha Deus no coração e que seja patriota. Eu, quando era mais jovem, confesso, o pessoal militar aqui, meus colegas, que achava que só servia a pátria quem estava fardado, quando era mais jovem. Depois eu vi, serve a pátria quem faz corretamente o teu serviço. Não interessa se ele está com farda, paletó e gravata, com uma sunga na praia como bombeiro, com uma farda, sei lá o que for, o macacão. Todos nós servimos a pátria dessa maneira. E o que o povo do Brasil mais quer é servir a sua pátria. Agora, para cada um poder servir a pátria, nós temos que ter um Estado que não atrapalhe quem queira trabalhar. Há poucos dias, eu estava eu acho que em Dourados, Mato Grosso do Sul, já sabia do problema, né? A ação criminosa de fiscais do IBAMA. Uma ação criminosa, não são de todos, mas o pessoal que estava lá estava barbarizando. Bem como em algumas regiões do Rio Grande do Sul e o miolo do centro, do Nordeste brasileiro. Uma covardia. E eu falei, esse pessoal, se eu chegar lá, vou botar todo mundo em surucucu para tomar conta de capivara e de jiboia. Vamos tirar esse pessoal desse tipo de atividade e vamos mexer na legislação de modo que o fiscal não tenha superpoderes. Ele tem que ter poder, sim, de, num primeiro momento, orientar, num segundo momento, caso a orientação não seja feita, né, vai para a multa, sim, e não se sinta, né, um super poderoso. Levaram para o lado que eu vou acabar, inclusive, com o pessoal da Receita. Não tem problema. Tá? Mas nós temos que buscar simplificar a nossa legislação. Quem quer empreender, não podemos ter tantas regulamentações.
Nós temos que desburocratizar muita coisa no Brasil. Eu gostaria, caso fosse presidente, né, fazer exemplo muita coisa do Trump, que eu torci e muito por ele, não nego isso daí. Para mim está sendo mais do que um exemplo, se bem que é uma diferença enorme entre nossos países, até entre cultura. Realmente, deixar vocês com liberdade para trabalhar. O professor Paulo Guedes, economista, botei na mesa para ele. Houve uma aproximação entre nós, eu nem sei como, na verdade, aconteceu essa aproximação. Ele não nega que estava trabalhando na campanha do Luciano Huck. Há 2 anos, ele se preparava para talvez vir candidato a presidente da República. Depois, como não deu certo, e ele nunca esteve em governo nenhum, houve a possibilidade de conversarmos. E a primeira pergunta que eu fiz para ele: o que tu viu em mim? Porque ele é um economista muitíssimo bem sucedido, de uma mente brilhante. Ele falou: ouvi o que você falou há pouco tempo. Ele viu o que eu falei há pouco tempo. Nós, quando passamos dos 60 anos de idade, a maioria aqui não tem isso, mas vai chegar lá, já começamos a ficar meio no lucro. Alguém está chamando a gente, né? Daqui a pouco a gente vai partir. Hoje, inclusive, é um grande dia para mim, né? Eu gostaria de não estar aqui. Eu queria estar em Eldorado Paulista, porque hoje minha mãe está fazendo 91 anos de idade. 7 filhos, né? Perdeu um muito cedo, que foram educados basicamente por ela. Naquele tempo, a mulher ou era dona de casa ou era professora, não tinha outra função. Hoje é completamente diferente, graças a Deus. Então, esse contato com o Paulo Guedes foi isso. Lembra da brincadeira, né? Uma pitada de humor. Ó, já estou no lucro. Se você que fez 60 há pouco tempo está no lucro, eu estou com 68. E quero ajudar o Brasil a sair da crise. E graças a Deus estamos nos dando muito bem. E eu pensei, né, foi antes disso, que ao você ser humilde e falar a verdade, fosse reconhecido pela grande mídia. Porque eu havia falado há pouco tempo que eu não entendia de economia. Eu entendo de artilharia e educação física. Fui massacrado pela grande mídia. Agora, a última presidenta era economista. Olha onde ela botou o Brasil. A humildade acima de tudo. Tá? Até falei para ela fazer o Enem, né? Fraudou aí o doutorado dela, aquela coisa, aquele horror. Passou 3 anos presa. Diz que foi presa política. Já viram faleceu esse ex-marido, ela tem 2 ex-maridos, né? O último que faleceu agora, o Carlos Araújo, dizendo que durante a lua de mel, estão aí no YouTube, ela assaltava, entre outras coisas, né, quartéis, bancos e caminhões de carga na Baixada Fluminense. Pegou 3 anos de cadeia e está reclamando do quê? Ficou até pouco. Se dependesse de mim no futuro, pretende mudar nosso Código Penal, vai puxar no mínimo 20 anos. Vale a pena, o primeiro grupo terrorista que ele pegou chamava-se Colina, Comando de Libertação Nacional. Deve fazer inveja, PCC, ADA, Comando Vermelho, tudo fichinha. Sabe? Planejaram matar um capitão boliviano no Rio de Janeiro. Por quê? Esse capitão teria participado da captura e morte de Che Guevara. O grupo Colina foi para o Rio de Janeiro, não sabemos se ela foi, mas o grupo foi, e errou, acabou matando um oficial americano. Mas tudo bem, essa história, quem quiser ler o livro aí, Verdade Sufocada, que são fatos, é uma boa leitura para entender um pouco da história do Brasil, entender a verdade, e não essa mentira que a esquerda prega. Então assim foi o nosso economista. Por ser capitão do Exército, eu sei que existe a questão da hierarquia entre nós, e tem que existir, é forte, apesar da minha turma,
eu ter 4 oficiais generais de 4 estrelas nativas, procurei o João Heleno e falei para ele: o senhor é que vai indicar o futuro ministro da Defesa, que vai ser um oficial general, ou da Marinha, do nosso Exército, tá? Para estar à frente desse ministério, porque chega de ter energúmenos na frente da defesa. O último energúmeno é o atual ministro da Segurança, que inclusive, por ocasião do referendo do desarmamento, trabalhou favorável ao Estatuto do Desarmamento. É um vexame uma pessoa ser desarmamentista e ser ministro da Defesa. É eleger um ateu como Papa. Bem, então, para você poder fazer o país funcionar, essa grande engrenagem, você tem que ser assessorado. Ele abriu e está ocorrendo agora, que tem um ministro da Saúde, é no Paraná. A briga está tendo dentro do partido dele, porque ele vai se desincompatibilizar para disputar eleições, a briga para esse mesmo partido indicar o ministro da Defesa, o ministro da Saúde. Não tem como dar certo. Dando uma pincelada em alguns outros assuntos, questão da segurança. Estou vendo os colegas da Polícia Militar lá atrás. São os que estão na linha de frente. Com todo o respeito que eu tenho, Polícia Civil, Guarda Municipal, né? Mas estão sempre na linha de frente. Com a retaguarda jurídica sempre para trabalhar. Olha como é que está o meu estado do Rio de Janeiro. Essa semana teve um dia que mataram 3. Um casal, há pouco agora, um só morreu, não? Hoje, vendo nas mídias sociais, 4 policiais militares foram assaltados no Rio de Janeiro. Um casal de policiais de Santa Catarina, em Natal, num restaurante, aqui, descobriram que eram militares, botaram de joelho e atiraram. Um faleceu, os dois são. Faleceu um e o outro está mal. Faleceu hoje, né? Nós temos que dar retaguarda jurídica para esse pessoal. Se lá atrás o policial está com a pistola na cintura, ou se porventura tivesse um fuzil, quem botou essa arma à disposição deles foi o Estado. E se botou, é para ser usada. E ponto final. Policial que não atira, mas nós temos que botar isso na lei. Não é cobrar deles, né? Se bem que você não precisa cobrar, eles são perfeitamente responsáveis pelo que tem que fazer, mas ao fazer, você não pode abandoná-los à própria sorte. Deixar que xiitas, é uma minoria, mas que são xiitas do MP, transformem auto-resistência em execução e bota esse pessoal no tribunal de júri. Nós temos que dar garantia para ele trabalhar. E eles têm, né, como o general Heleno tem reclamado, eu concordo com ele, no caso da operação que está vendo no Rio de Janeiro, uma intervenção federal, não foi dada a forma de engajamento. Você encontra um elemento com um fuzil, uma arma de guerra em praça pública, você tem que atirar para ele e perguntar depois. Senão vai morrer vocês inocentes. Se nós não batemos de frente com a criminalidade, nós, mais cedo ou mais tarde, infelizmente, vamos ver bater nossa porta uma desgraça com um parente nosso. A grande preocupação nossa, eu falo me sentindo no Rio de Janeiro, é um filho que está na rua saber se ele vai chegar vivo em casa ou não. A violência se combate com energia, ou se for o caso, com muito mais violência. É na pancada. Se querem com políticas de direitos humanos, eu já avisei o pessoal de direitos humanos. Não vote em mim, se não vier candidato, nós vamos perder o emprego de vocês. Já que o orçamento não é impositivo, rosquinha, né? 0 de liberação de recursos para essas ONGs de direitos humanos. Vão ter que trabalhar, não vão viver da desgraça do cidadão
de bem. Vamos, o Faú, as portas do partido estão liberadas para ele. Ele resolveu ir para outro partido, deve ter seus motivos, mas não foi vetado aqui não. Aberto, até o dia 7, o povo pode vir, é bem-vindo, é meu amigo, gosto dele, ok? As portas estão abertas para ele, foi para outro partido, tem seus motivos, mas não foi questão de veto não, porque como amigo, ele teria ligado para mim. Houve um problema com a direção do Estado, eu resolveria esse problema para ele, ainda mais o que eu conheço do Faú, e não é de hoje, é de há muito tempo. Bem, essa questão da violência se combate por aí, pô. Não tem essa política de, coitada, a cela está muito cheia de gente, é problema dele. O politicamente correto, política de desencarceramento, essa covardia chamada audiência de custódia aqui não é lei. O Conselho Nacional de Justiça resolve criar isso, o presidente da República se cala, na Câmara não temos clima para votar um projeto de decreto legislativo que revoga isso, e quem paga a conta? Todos nós, em especial o policial. 60% dos detidos em flagrante delito são postos em liberdade menos de 24 horas depois. Lembra daquele vagabundo que estava furtando uma bicicleta, e daí tatuaram na testa dele, ladrão e vacilão? Esse vagabundo foi pego anteontem roubando de novo. Eu quero saber se o pessoal, aquele pessoal que fez vaquinha, vai voltar a fazer de novo. Bem, meus amigos, um presidente da República, um governador, um prefeito, ele começa a ser valorizado não tanto por ele, mas sim por quem está ao seu lado. É igual, não adianta botar um excelente técnico de futebol para o nosso querido operário aqui, se quem vai escalar o time são terceiros, são os corneteiros do time de futebol. O nosso time, caso a gente chegue lá, vocês vão conhecer antes das eleições de 7 de outubro do corrente ano, para vocês saberem quem vai jogar nesse time. E eu duvido que os outros pré-candidatos com chance, não aqueles que estão ali como folclórico basicamente. Eu até procurei alguns desses partidos, não resolveram não me acolher, mas tudo bem. Agradeço ao PSL, o Luciano Bivar, pela oportunidade. Mas nós vamos apresentar nosso time antes, para vocês saberem com quem a gente vai entrar em campo. Agora, o que a gente precisa, por ocasião das eleições. Se vocês vão votar uma pessoa do meu perfil, votem para federal e senador em especial, quem tem um perfil semelhante ao nosso. Porque não adianta a gente mandar projeto de lá, e o pessoal lá do parlamento simplesmente sentar-se em cima dele, ou votar para rejeitá-lo. Não é uma pessoa que vai mudar o destino do Brasil. O pessoal diz que uma andorinha só não faz verão. Agora falta um complemento a esse ditado popular. Uma andorinha não faz verão, mas todo verão começa com uma andorinha. E nós temos desejos, temos vontades, temos necessidades, temos aflições. Praticamente tudo na nossa vida passa pelas casas legislativas. Um aumento de IPTU aqui em Ponta Grossa passa pela Casa Legislativa. Olha, o agronegócio aí está na eminência de começar a pagar a lei, ser revogada a lei Candir para vocês. Cada estado vai meter o ICMS que bem interessar por ocasião da exportação desses produtos. Querem cobrar também a água. Ato contínuo vai cobrar, de acordo com a precipitação pluviométrica, vai cobrar. Como um senador, se não me engano, qual estado, quer cobrar o vento. Não é da Paraíba, não? Não. Ele queria expulsar dele de lá, né? Eu acho que é Rio Grande do Norte. Quer cobrar royalties do vento para as empresas particulares que têm torres para energia eólica.
Então, nós temos que tentar mudar isso. Agora, como mudar? Primeiramente é exemplo. Se você não dá exemplo, como no quartel, né? O comandante é o espelho da tropa. O comandante está ali sempre pronto, dando exemplo, a tropa vai atrás. Se ele relaxa, relaxou tudo. Eu costumo dizer, né? Força de expressão. Tem que dar exemplo. Almoço lá, hoje arroz, feijão e ovo, amanhã ovo, arroz e feijão. Se não dermos o exemplo, não temos como cobrar. Reforma da Previdência. Tem que tratar dela sim, não dessa forma que está proposta pelo governo, botando tudo na conta do aposentado, ou de quem está terminando a sua idade laborativa. Vamos ver a questão, primeiramente, a Previdência Pública, sem mexer em direitos, sem mexer em expectativas, como quiseram mexer desde quando o Lula assumiu, em 2003, na questão das Forças Armadas. Sim, eu sou um parlamentar oriundo das Forças Armadas, e naquele momento tinha obrigação de lutar pelos nossos interesses também. Eu lembro, em 2003, eu estava no PTB, e foi um pessoal falar comigo para tentar conquistar o meu voto para uma reforma da Previdência, chamada PEC 40, que havia chegado naquele momento na Câmara. E me ofereceram, e o jornal Estado de São Paulo fez a matéria na íntegra, nenhum jornal mais fez, me ofereceram, naquele momento, a superintendência do aeroporto de Santos Dumont. Se eu botasse a minha mãe na cantina, eu ia faturar 200 mil por mês. Mas tudo bem, é a regra do jogo. Permita contar um fato. O Brasil, a classe política, né, não são todos, mas como regra, cria problemas para vender facilidades. Eu estava em São Paulo, fui convidado por um armador, né, para conhecer seu escritório e me falar sobre os problemas que ele estava tendo no Porto de Santos. Tinha lá uma sala enorme, uma fotografia lá aérea, e falou, aqui é o meu problema. Eu falei, mas poxa, se aí é o teu local de trabalho, como é que é seu problema? Qual o problema? Sindicato? Nós sabemos a atuação do sindicato nessa área. Ele falou, não, meu maior problema chama-se governo. Ah, por quê? Então a história é mais ou menos o seguinte: cada tonelada que entra ou sai de mercadoria no Porto de Santos, aproximadamente R$3 vai para um fundo. Esse fundo, a princípio, para ser usado como? Para retirar areia do fundo do mar, para não permitir o assoreamento do porto. Eu falei, e daí? E daí que nos últimos 3 anos, quase nada foi investido para o desassoreamento. Eu falei, e quanto se arrecada por ano? 2,5 bilhões. Para onde vai essa grana? Ele falou, olha, eu prefiro falar que não sei. Eu falei, quem manda no Porto de Santos? Qual o partido? Ah, eu já sabia. Ele falou, o partido é do chefão maior, você sabe quem são, né? E o partido é esse, o Manda Brasa, né? Que manda lá no Porto de Santos. Só tem uma maneira de você buscar atender o armador, cujo reflexo vai ser comida mais barata, ou importado mais barato para nós, ou exportado mais barato para termos produtividade lá fora. Tirar essa máfia de lá. Porque o que o armador diz? Em vez de um navio trazer o que eu quero, eu tenho que ter 2 navios. Porque um navio calado é maior, não entra aqui, vai encalhar. Então tem que pagar 2 afretamentos. Tudo fica mais caro. E assim, isso se estende para praticamente todo o Brasil. Só tem uma forma de mudar. Agora vocês sabem das pressões, das dificuldades, das ameaças que, com toda certeza, a gente vai sofrer. Mas, como disse no começo, eu já estou no lucro.
Eu quero, com verdades, ganhar vocês, usando lá em especial o versículo bíblico, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se tiver que mentir para chegar lá, pode ter certeza. A partir de janeiro do ano que vem, eu vou estar lá na praia da Barra da Tijuca tomando uma água de coco. E olha que o coco está R$7 lá. E olha que o Brasil, aqui o paraibano aqui, está importando de forma indireta, né, porque a pasta de água de coco da Indonésia. Olha que o Brasil, do senhor Michel Temer, e de Dilma também, que isso começou lá, está importando bananas do Equador. Pô, não podemos querer o que do Brasil? Estamos importando milho do Paraguai, etanol dos Estados Unidos. Agora, 2 países do Cone Sul, né, entre Argentina, Uruguai e Paraguai, não sei quais 2 aí, estão requerendo, junto ao Mercosul, o direito de exportar também banana para o Brasil. Nós estamos importando aquilo, e com todo respeito, se plantar aqui fora dá. Qual o nosso futuro adotando esse tipo de política? E por quê? Quando eu falo que começou lá atrás, tem a ver com o Foro de São Paulo. Não pense que o PT está morto, que a esquerda está morta. Não está. Temos preocupação do que pode acontecer no Brasil, a partir, talvez, eu não acredito na prisão do Lula. Não acredito, porque se alguém pedir vista ao processo, ao HC, e foi concedido o HC, né, até o julgamento do HC, de fato, ele fica em liberdade. Pode, inclusive, vai ser questionado, e quem vai decidir vai ser o Supremo Tribunal Federal, se ele é inelegível ou não. E com essas urnas que estão aí, tudo pode acontecer, apesar de termos aprovado a lei do voto impresso em 2015. Mas nós somos obrigados, e vamos fazer isso, a agir na forma da lei, enquanto o outro lado também estiver respeitando. E parece que o outro lado chegou no limite. Então todos nós, além de se preocupar, tem que olhar para um colega que muitas vezes a gente, de forma jocosa, né, fala, pão com mortadela, não sei o quê, tentar mudar a cabeça dele. A esquerda, há muito tempo, né, impregnou isso na sociedade, nas faculdades, nas universidades, nas escolas, no ensino médio, também no ensino fundamental. Nós temos que ganhar as pessoas, ganhar grande parte do pessoal da mídia, porque parte da mídia brasileira também foi inoculada com isso. Eu não dou entrevista, coisa rara, sem gravar. Apesar de ter gravado, apesar do Estado de São Paulo ter feito a matéria certa, né? Quando eu falei que Roraima precisa de campo de refugiados, a Jovem Pan, através de um dos seus jornalistas, falou que estava pregando campo de concentração em Roraima. Apesar do dia 10 de janeiro, a minha funcionária de Angra está de férias, a Folha de São Paulo foi lá, não a encontrou e disse que ela era fantasma. E por tabela eu ganhei uma mansão de 10 milhões de reais lá. Esses repórteres, né, não fazem o seu papel corretamente, não estão servindo o seu país. E nós precisamos de uma imprensa livre de verdade, mas com responsabilidade. Ninguém nas mídias sociais é mais atacado do que eu, e jamais eu sequer pensei em ter qualquer forma de controle das mídias sociais. A esquerdalha no mundo todo, como na Venezuela e na Alemanha também fizeram, aprovaram a lei do ódio. Tudo é ódio, o gordo, careca, barrigudo, feio, feia. Eu estou sendo processado pela palavra feia. Mas tudo bem. A mensagem que eu posso levar a você: ninguém é obrigado a acreditar em mim. Eu sei que eleições é um self-service. Ou tu come o que está na mesa, ou tu morre de fome. Mas uma certeza eu dou para você: entre esses, todos os outros pré-candidatos que estão aí, eu sou diferente.
quer falar que eu sou pior, mas sou diferente e ponto final. O Brasil, eu acho que não está precisando de sargento nem de coronel, está precisando de um capitão. Então, meus amigos, senhores, minhas senhoras, juventude, muito obrigado à juventude, porque pesquisa aponta que 40% de vocês, acreditam em mim, estão do nosso lado. Vocês, desde Leão Enéas lá atrás, e muito mais do Olavo de Carvalho agora, estão se libertando. Estão se libertando da doutrinação, daquela perfeição hipotética pregada pela esquerdalha no Brasil. Cada vez mais estão conhecendo a verdadeira história, para que erros de verdade não sejam repetidos, que não acredite mais nesse canto da sereia da esquerda, porque realmente eles querem a igualdade nossa, mas por baixo, igualzinho está a igualdade em Cuba, na Coreia do Norte e também basicamente na Venezuela. Nós temos que acreditar, cada um fazer a sua parte. Tem gente que eu tenho certeza que no passado errou votando, eu já errei, tá? Mas nós temos como mudar, evoluir, ter esperança, e depois dos 60, em vez de dizer que está no lucro, vai dizer que está no paraíso. Okay? Eu acho que agindo dessa maneira, nós temos como mudar o destino desse país aqui, que tem tudo, mas tudo mesmo para ser uma grande nação. Até o pessoal que me critica quando fala em grafeno, né? Tem até um deputado lá meio esquisitinho que falou gafreno. Eu acho que tinha algo que estão jogando no Lula agora na boca, quando falou isso daí. Temos nióbio, temos terras raras, temos riquezas minerais incalculáveis. A imprensa está me criticando que eu falei que o ornitorrinco é da Amazônia. Mas se eu falei, apresento o áudio. Né? Se não tiver imagem, o áudio. Há pouco tempo, cientistas australianos, por coincidência, o ornitorrinco é de lá, descobriu que no leite dele tem uma proteína para combater a superbactéria. Se a Austrália fez isso, que tem uma biodiversidade muito menor do que nossa, por que não investirmos nessa questão na Amazônia? Levei isso para chineses, para sul-coreanos, vamos fazer parceria para explorar a nossa biodiversidade. Não é entregar nada para ninguém, não. É fazer parceria. Não é concessão, como o Brasil acabou, por concessão, entregando minas de nióbio de Catalão, Goiás. Se só nós temos isso, e o mundo precisa, quem dá o preço somos nós. Nós não podemos continuar entregando isso sem agregar valor aqui dentro. Temos como fazer parceria com muitos países, porque um candidato ou pré-candidato que porventura dizer que vai ter como investir nessa área, vai estar mentindo. Não temos recursos. Temos rompido nos últimos anos, né, devendo mais de 100 bilhões, depois de termos pago as despesas obrigatórias. Mas temos solução para isso. Um minuto, né? Mandar você pagar 10 também. Então, pessoal, lógico, poderia falar 4 horas, vou parando por aqui. Eu quero agradecer a atenção de todos. Quase ninguém saiu, não sei, com toda certeza por educação. Meu muito obrigado a todos vocês. Vamos acreditar no Brasil. Ninguém tem uma terra como nós, ninguém tem um povo como vocês. E nós vamos ficar livres, não é só do PT não, é do PCdoB, é do PSOL, é da Rede. É dessa porcaria toda, vão ficar livres. Vocês estão aqui porque acredito em vocês. Ah, meu... Pessoal, vamos cantar parabéns para a mãe do comandante? Hoje ainda, via o WhatsApp, ela vai receber teus parabéns lá em
Eldorado Paulista, ok? Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Deus nos ajude. O Brasil não só tem, mas será uma grande nação. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Valeu, pessoal! Pessoal, todo mundo de pé por uma super...